Eu tenho certeza que você aí já ouviu algum desses mitos sobre fazer pós-graduação nos Estados Unidos. O povo repete muito por aí que, meu Deus do céu, mestrado e doutorado nos Estados Unidos com bolsa é praticamente impossível. O visto para estudar nos Estados Unidos, então, meu Deus, não tem como tirar. Trabalhar nos Estados Unidos depois de estudar por lá e pode esquecer por aí, pode esquecer. Fica ligado, porque hoje eu vou acabar com esses mitos aqui no Partiu Intercâmbio. Vou explicar para vocês tudo direitinho, como que funciona e qual é a realidade por trás de tudo isso. Eu sou a Bruna Passos Amaral e sejam muito bem-vindos ao Partiu Intercâmbio, a melhor e mais confiável fonte de informações sobre bolsas de estudos, estudar no exterior, intercâmbio e tudo isso que vocês querem saber para quem quer aí uma oportunidade de continuar aí a sua carreira no exterior. Se você ainda não conhece o partiuintercâmbio.org, passa lá, partiuintercâmbio.org. A gente tem o melhor, mais completo, mais ativo buscador de bolsas de estudos, seja aí para curso de idiomas, graduação, mestrado, doutorado, pesquisa, curso curto, tudo que vocês imaginam tá lá no Partiu Intercâmbio. Então passa lá, porque tá sempre atualizado e com as melhores informações. Tem muita gente que sonha em fazer pós-graduação no exterior e acaba aí descartando os Estados Unidos logo de cara por conta aí de algum desses mitos que eu citei logo no inicinho desse vídeo. Mas, não sei se vocês sabem, nos Estados Unidos tem aí mais de 4.000 universidades. Então, as possibilidades de fazer pós-graduação lá são muitas, para todas as áreas, para todos os gostos. Além disso, nos Estados Unidos a gente também tem algumas das melhores universidades do mundo. Então, se você aí tem interesse em fazer pós-graduação, eu, se fosse você, considerava aí abrir o seu leque e colocava os Estados Unidos como um destino. Eu sei que tem muita gente que fica aí com um pé um pouquinho atrás, justamente porque as pessoas já ouviram algumas dessas histórias aí sobre fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Mas é por isso que eu tô aqui hoje e vou te falar sobre os 5 maiores mitos sobre fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Vamos lá! O primeiro e maior mito de todos é que praticamente não existe bolsa de estudos para fazer pós-graduação nos Estados Unidos. Esse é um mito muito comum e talvez o mais prejudicial, porque muita gente, por causa disso, acaba nem considerando os Estados Unidos como um destino para fazer mestrado ou doutorado. E existe uma razão bem importante porque esse mito existe. Ao contrário aí da Europa, da Austrália e de outros lugares do mundo em que existem grandes programas governamentais de bolsas de estudos que todo mundo conhece, nos Estados Unidos a maioria das bolsas são oferecidas diretamente pelas universidades. Então, se você for usar aquele approach da Europa, em que você procura por programas como Chevening, Orange Tulip Scholarship, programas de bolsas do DAD, vai ser difícil mesmo de você encontrar bolsas de estudos nos Estados Unidos, porque lá você vai encontrar essas bolsas oferecidas pelas universidades. É óbvio que existem programas assim como o Knight Hennessy Scholars, que você pode até clicar aqui para ver, que é um programa da própria Universidade de Stanford, que é um programa bem grande, que todo mundo conhece e que também aí é um grande programa de bolsas de mérito que as pessoas conhecem na hora que a gente fala aí de pós-graduação nos Estados Unidos. E aí deve ser um momento que você deve estar pensando assim: mas Bruna, se você tá falando que não existem programas assim, isso significa que não tem bolsa nos Estados Unidos, certo? Sim e não. Sim, o número de bolsas de mérito oferecido nos Estados Unidos para quem quer fazer mestrado ou doutorado não é um número grande, não. Assim como esse número também não é enorme aí nos programas oferecidos, seja na Europa, seja na Austrália, seja em outros lugares do mundo. Porque bolsa de mérito, em geral, é uma bolsa concorrida e aí relativamente difícil de conseguir. Mas então, como que eu consigo uma bolsa para estudar nos Estados Unidos? A questão é:
os Estados Unidos oferecem um grande número de ofertas de vaga de trabalho para que você possa trabalhar dentro da universidade enquanto você faz seu mestrado, seu doutorado e também financiar aí os custos do seu curso, né, a chamada tuition nos Estados Unidos. Então, a grande questão é que essas bolsas não são necessariamente bolsas de estudos, mas aí vagas de trabalho oferecida para alunos de mestrado e de doutorado das universidades, para que eles possam fazer seus cursos e ter aí um financiamento total durante os seus estudos. Nessas vagas de trabalho, os alunos de mestrado ou de doutorado ajudam em laboratórios, auxiliam professores e fazem às vezes coisas também administrativas dentro da universidade. E o grande pulo do gato é que essas vagas não possuem aí grandes editais que a gente sabe, que a gente conhece e que a gente sabe quando abre e quando fecha. E também tem a questão de que alguns departamentos podem oferecer muitas dessas vagas e outros nenhuma. E aí é justamente por essa razão que muita gente acha que não existe bolsa para fazer mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Então, como vocês viram, pode ser um pouco complexo isso de encontrar essas bolsas e também as candidaturas para que você seja aceito nos Estados Unidos. E justamente para facilitar todo esse processo, aqui no Partiu Intercâmbio a gente tem uma mentoria completíssima que ajuda você do início ao fim a fazer essa candidatura e também aí aumentar muito as suas chances de bolsa para fazer tanto mestrado ou doutorado nos Estados Unidos. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que tá ali embaixo. Já o nosso segundo mito é aí uma coisa que muita gente repete, principalmente sem nunca nem ter botado os pés nos Estados Unidos. É a questão de que os Estados Unidos é um país super fechado para imigrantes. Eu já perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu ouvi de pessoas que os Estados Unidos é um país fechado para imigrantes ou para estudantes internacionais. E, gente, isso é um mito e dos grandes. Entre 2019 e 2020, mais de 1 milhão de estudantes internacionais foram estudar nos Estados Unidos, seja para fazer graduação, mestrado, doutorado, cursos de especialização ou até cursos de inglês nas universidades. Os estudantes internacionais são essenciais na economia dos Estados Unidos e as universidades americanas estão super preparadas para receber esses estudantes. Elas possuem inclusive departamentos inteiros só para ajudar os estudantes internacionais que chegam para estudar por lá. Além disso, as cidades universitárias estão também super acostumadas a receber gente de todos os cantos para estudar por lá. O detalhe bem importante é que os Estados Unidos é um país formado basicamente por imigrantes. Então eu acho que é importante ressaltar aqui que recepção aos imigrantes num país como os Estados Unidos pode ser um problema ou não, como isso é em qualquer outro canto do mundo, né? A gente ser imigrante é uma coisa que não vai ser fácil em lugar nenhum. E isso é uma coisa que eu posso prometer para vocês. Não importa onde você esteja, ser imigrante não vai ser fácil. E existem aí muitos mitos e ideias erradas de que certos lugares da Europa ou de outros lugares são muito mais receptivos a brasileiros do que outro, o que não funciona bem assim na prática. E isso eu digo até por experiência própria. Nas 2 vezes que eu tive nos Estados Unidos, em universidades lá, foi um dos lugares em que eu conheci assim, as pessoas mais abertas, com mais vontade de debater coisas e super inteligentes, querendo conversar, querendo saber mais de mim, de onde eu venho. Então, assim, né? É fácil, às vezes, a gente criar esse tipo de ideia com coisas, sei lá, que a gente viu na televisão, que a gente viu, sei lá, num grupo de Facebook, viu na internet, mas a experiência de quando você tá lá nas universidades, eu diria que ela é bem diferente do que essas coisas que a gente vê por aí. Se você tá gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever aí e deixar o seu like. O seu like, o seu comentário, o seu joinha ajuda que a gente seja descoberto por mais pessoas aqui no YouTube e que mais pessoas entrem para o lado Partiu Intercâmbio da Força. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, aperta o botãozinho aí e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo que a gente publica aqui. O mito número 3 sobre fazer pós-graduação nos Estados Unidos é que é impossível
trabalhar logo depois que você termina seu curso. Mas isso também é um mito. Existe um programa do governo dos Estados Unidos que autoriza todo mundo que termina cursos de pelo menos 9 meses a trabalhar legalmente no país por um período. Óbvio que existe toda uma burocracia, uma papelada, um monte de coisa que você vai ter que fazer para conseguir essa autorização. Mas essa autorização não é uma coisa de outro mundo e não é uma coisa assim que, meu Deus, ninguém consegue. Sem contar que, né, conseguir esse tipo de autorização para trabalhar em um lugar, se você não é cidadão daquele país, é um negócio que vai ser burocrático em qualquer país do mundo. E essa autorização temporária é uma ótima forma de você entrar no mercado de trabalho para depois aí você pleitear ou conseguir um patrocínio para um visto de trabalho permanente depois, por exemplo. Então, se seu objetivo é entrar no mercado de trabalho do país depois de você terminar seu curso, existe sim como você fazer isso nos Estados Unidos. Já o nosso mito número 4 é que o visto de estudante nos Estados Unidos é, meu Deus, um processo impossível de fazer. Todo mundo já ouviu uma história de visto negado para os Estados Unidos e quando a gente escuta esse tipo de coisa, dá medo. Mas vale lembrar que existe uma diferença muito grande entre vistos de turismo e vistos de estudos. Porque aí o processo para visto de estudos, você tem aí toda uma comprovação da universidade que você foi aceito, o que você está indo fazer lá, fazendo tudo certinho, comprovando renda e tudo que a universidade pede, bonitinho, levando os documentos que eles pedem dentro do prazo. A chance de dar certo, ela é bem grande. E já o nosso quinto mito, e talvez o mais comum de todos, é aquele mito de que só Ivy League, só aquelas universidades conhecidíssimas nos Estados Unidos é que prestam. Olha, eu nem tô aqui para discutir com vocês que as universidades das Ivy League são boas. Isso é indiscutível. Obviamente, eu já discuti aqui no Partiu Intercâmbio num vídeo que vocês podem ver até aqui em cima sobre isso, né, de como a gente precisa pensar sobre outros conceitos, sobre outros critérios quando a gente está escolhendo uma universidade para estudar nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Para quem não sabe, a Ivy League é um grupo aí de universidades particulares nos Estados Unidos que reúne algumas das melhores e mais conhecidas instituições de ensino superior dos Estados Unidos, como Harvard, Princeton e Brown University. E é muito comum as pessoas terem essa fixação com essas universidades ou então com outras instituições também muito famosas, como MIT ou Stanford, que nem são partes do Ivy League. Mas a verdade é que quando a gente está falando em pós-graduação e aí generosidade em termos de bolsas de estudos, nem sempre são nesses lugares que vocês vão encontrar aí as melhores oportunidades. E as pessoas torcem aí o nariz para as universidades públicas nos Estados Unidos, que são grandes instituições que oferecem cursos nas mais diversas áreas e com uma qualidade super alta. Caso você não saiba, por exemplo, a University of Michigan and Harvard é uma das melhores universidades dos Estados Unidos e muita gente nem considera ela. E na hora de buscar opções para fazer pós-graduação, é super importante abrir a cabeça e olhar para todas as possibilidades que fazem sentido para o que você está buscando. É isso, gente. Eu espero que hoje a gente tenha ajudado aqui a cair, derrubar por terra alguns desses mitos sobre fazer pós-graduação nos Estados Unidos. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece lá no Partiu Intercâmbio, eu também recomendo que você siga a gente no Instagram. Se você quiser saber um pouquinho mais de como funciona a mentoria do Partiu Intercâmbio para quem quer candidatar para estudar nos Estados Unidos ou em outros destinos aí, clica no link que tá ali embaixo. Terça que vem eu tô aqui de volta, derrubando mitos, falando sobre bolsas de estudos, trazendo todas as informações sobre o que vocês querem saber sobre estudar fora. Um beijo e até terça que vem!